Vamos fazer o nosso Maqui Desabafa do dia? Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e hoje eu vou dar algumas dicas pra galera que tá começando na faculdade agora, né? Eu sei que a gente tá em abril, né? Muita gente não tá começando na faculdade agora, mas talvez você esteja aí no seu primeiro semestre de faculdade, ou esteja, enfim, no seu último ano de escola, vai entrar na faculdade ano que vem, ou entrar no cursinho ano que vem, enfim. E essas são algumas dicas de alguém que vai se formar esse ano, do que você deve ou não fazer, do que você pode ou não fazer, do que você deve ou não se preocupar nesse primeiro momento de faculdade. Eu vou fazer isso enquanto eu me maquio, né? Porque a gente otimiza o tempo. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, dá like aqui nesse vídeo, tá? Manda pra qualquer colega seu que está começando na faculdade agora, que tá aí no primeiro ano, no segundo ano, enfim. Essas são dicas de uma veterana pra vocês, tá? E se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos meus sobre relações internacionais, o link pro meu Apoia-se tá aqui embaixo, beleza? Sem mais delongas, vamos começar. Gente, eu entrei na faculdade em 2021, né? Eu tô no meu 5º ano. É a duração normal do meu curso, porque eu faço noturno. E se você fez a continha aí na sua cabeça, 2021 nós estávamos passando ainda pela pandemia. Eu passei direto do ensino médio, então eu fiz o meu terceiro ano do ensino médio em 2020. E em 2021 eu fui aprovada na Universidade Federal de São Paulo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal veio sobre minhas dicas de estudo pra vestibulandos, como eu passei na Universidade Federal, o que eu fiz pra estudar. Mas eu posso fazer um atualizado se vocês quiserem, olhando pra trás, enfim, vivendo a vida universitária, o que eu avalio daquele vídeo, o que eu acho que realmente é útil, o que não é, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Eu posso refazer se vocês quiserem, é só deixar aqui nos comentários, beleza? E eu tava ali num momento muito caótico, né? Eu tava numa lógica de pandemia que fez muito mal pra minha cabeça. Então eu não fui uma vestibulanda muito saudável. Eu e a minha turma, né, entramos na faculdade num momento em que eu tive que fazer o primeiro ano em EAD ainda. Então, meu primeiro ano de faculdade, ele foi EAD, apesar do meu curso ser presencial na Universidade Federal. E isso foi uma coisa, eu acho, querendo ou não, que me deu muitos benefícios, ao mesmo tempo que me tirou muitas vivências, né? Eu acho que a pior parte foi eu ter sido privada de toda a experiência universitária de ser uma caloura, né? O meu ano de caloura foi meu segundo ano de faculdade, onde as coisas já ficam um pouco mais difíceis, eu já tinha que pensar em começar a estagiar. Então, eu não tive aquele primeiro ano de calouro raiz, assim, que você é pintado, que você pede dinheiro na rua, você é zoado por veterano, não tive isso. O que eu tive foi um ano onde eu tive muito tempo, porque eu não tinha que me deslocar até a faculdade em Osasco, e que eu tive a experiência, eu digo que limitada aos estudos, né? Querendo ou não foi uma experiência tão completa. Entretanto, eu como veterana e assistindo os meus calouros, e também, né, ter tido um afastamento e mais tempo para estudar do que a maioria das pessoas tem, eu tenho algumas observações e algumas dicas. Primeira dica que eu tenho pra você: você não vai conseguir fazer tudo. Eu sei que isso é lamentável pra um calouro de ouvir. Você que tá aí, que é calouro, no seu terceiro mês aí de faculdade, você tá assim: Martina, eu vou conseguir fazer tudo. Amor, você não vai. Desculpa se é a pessoa que vai te falar isso. Você pode até conseguir fazer tudo nesse seu primeiro ano, mas você não vai conseguir fazer tudo na faculdade. E o quanto mais cedo você aceitar isso, eu acho que a sua vida vai ficar mais fácil. Eu sinto que muitas pessoas, elas perdem tanto tempo se lamentando pelo fato de que elas não têm tempo suficiente pra ler tudo que é passado, pra ler todos os textos da faculdade, ou entra um desespero por causa disso. Eu era uma dessas pessoas, tá? Quando eu não li um texto, eu ficava completamente desesperada. E, gente, com o tempo, com você começando a estagiar, com as matérias ficando mais difíceis, mais volumosas, principalmente se você faz um curso de humanas, né, que tem muita leitura, ou aqueles cursos de exatas que você tem que fazer, que é muito trabalho manual, você tem que fazer muita conta, você tem que estudar muita teoria complexa. Se você se apegar a cada detalhe de cada uma das matérias, infelizmente, você vai ou surtar ou dedicar a sua vida inteira pra faculdade, e outras áreas da sua vida vão ficar de lado, como por exemplo a área social, a área profissional, enfim, amorosa, qualquer coisa que seja, ou você vai se frustrar porque você não vai conseguir fazer tudo, entendeu? Então, assim, a minha primeira dica é essa: não se prenda e nem se torture porque você não vai conseguir fazer tudo, porque você nem os seus professores leram toda a matéria que eles tinham na faculdade. Então não precisa se preocupar com isso, principalmente se você não quer ser um acadêmico. Parou! Eu
Eu estou concorrendo na categoria Curiosidades do Prêmio iBest e eu quero muito o seu voto, cara. Ai, Martinho, mas eu tô com preguiça, demora muito. Eu vou te mostrar que não demora. O link pra você votar em mim tá aqui embaixo, eu vou te mostrar. O link que tá aqui embaixo vai te levar pra essa página e pra vocês verem que eu não tô logada. Eu vou ter que logar pra mostrar pra vocês que não demora nem um minuto. Cliquei aqui em sim, selecionei meu e-mail, um momento, sim senhor, e pronto. Votou, acabou. E é só fazer isso uma vez por dia, gente. Ó, não deu nem um minuto, não foi? É rapidinho. Eu quero muito seu voto, eu quero muito ganhar esse prêmio. Eu já concorri ano passado, só que eu descobri muito tarde, não consegui fazer campanha. Então, bora votar. Já votou? Já votou? Então, bora pro vídeo. E aí entra o meu segundo ponto. Faculdade. E aí, isso é uma coisa que eu pessoalmente tenho muito contato, porque direto eu tenho haters nos meus comentários, porque eu coloco a minha introdução pros vídeos. Pra quem não me conhece, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais. E aí as pessoas falam assim, ai, você não sabe nada, você é só uma estudante. Isso mostra a ignorância de uma pessoa que nunca pisou numa faculdade na vida, né? Na faculdade, galera, são vários cursos. Você faz cursos de 6 meses e 1 ano, tá? Basicamente. Então não é que você só vai saber relações internacionais o dia que te entregarem o canudo. Não. Ponto que você vai completando os cursos, então você completa um curso de História das Relações Internacionais. No meu caso, eu tive História das Relações Internacionais 1 e 2. Ou seja, eu sou formada em História das Relações Internacionais, pelo menos bacharel, né? Porque eu fiz aquele curso e eu completei aquele curso. Sabendo disso, né, e eu acho que isso se liga muito ao ponto anterior que eu tava falando pra vocês, você obviamente tem interesses e você tem ambições profissionais e acadêmicas que vão ser ligadas a um tópico ou outro. Se a sua área acadêmica tá muito mais ligada à segurança internacional, por exemplo, do que política da energia, ou do que história das relações exteriores do Brasil, ou do que formação econômica brasileira ou internacional, obviamente você tem que priorizar o seu campo de estudo que tá mais ligado ali com o que você quer. Então, os estudos deles na universidade são fragmentados e tá tudo bem. Então, quando eu falei pra vocês sobre priorizar leituras, sobre aquilo que vocês querem se formar, que vocês têm interesse, que vocês têm, é sobre isso, entendeu? O que vai de acordo com as suas ambições profissionais, de acordo com as suas ambições acadêmicas. Qual matéria vai agregar mais, né? Vai te tornar um acadêmico, um estudioso mais completo. Então, é nessa que você tem que focar. Até pra você não surtar e sair achando que você é o super-homem, a Mulher Maravilha, que consegue fazer tudo, porque você não consegue. E tá tudo bem. É um caos completo. E como eu disse, gente, eu tenho professores que falaram, tipo, gente, eu não li todos os textos da faculdade. Hoje em dia eu dou aula de, sei lá, política internacional contemporânea e eu não li todos os textos que eu tinha sobre, sei lá, história das relações internacionais da África, sabe? Tipo, e tá tudo bem. Isso não te torna um universitário ou um profissional menos competente naquilo que você se dedicou a estudar e a fazer. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, no caso, né? A terceira, priorize a sua saúde mental. Eu sinto que as pessoas falam muito sobre saúde mental do ensino médio e não o suficiente sobre a saúde mental dos universitários. Porque você tá num momento, cara, que você quer se provar pra todo mundo. Você quer provar que você consegue tudo e que você sabe tudo e que você... E, mano, não é assim, tá ligado? A gente não sabe tudo, a gente não consegue tudo. E eu acho que a nossa saúde mental, ela é deixada muito de lado. Eu, pelo menos, né, eu tive uma época que, gente, eu treinava, porque eu treino, né, eu faço musculação. Eu treinava, não sei se vocês repararam pelos meus muques, mas enfim, eu treinava 6 vezes por semana, eu tinha 2 empregos. Eu estagiava na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, eu trabalhava com a internet, eu passeava com o meu cachorro todos os dias, eu tinha uma vida social extremamente ativa, eu saía quinta, sexta e sábado, eu era muito próxima da minha família, e era tantas coisas pra me preocupar. Eu tinha que pagar as minhas contas, eu tinha que fazer as coisas do trabalho, eu tinha que fazer as coisas da faculdade. Mano, eu quase tive um burnout. Eu acho que esse foi um dos momentos que eu mais cheguei perto de ter um burnout na minha vida. Fez muito mal pra minha saúde mental, fez muito mal pra minha cabeça. Eu sinto que as pessoas não falam o suficiente sobre isso. O universitário, ele tem muita coisa na cabeça. E uma conversa que eu tive com meu pai quando eu comecei a ir pra faculdade presencial, ele viu o peso daquilo, porque, gente, eu moro em São Paulo. Eu tinha, quando eu trabalhava na Câmara de Comércio, é extrema zona sul. Eu passava 1 hora no transporte público pra chegar até o meu local de trabalho, mais 1h30 para ir até a minha faculdade, que é em Osasco, era muito longe, mais 1h30 pra ir pra faculdade, mais
1 hora pra voltar pra minha casa, 11 horas da noite, que era quando a minha aula acabava. E eu tinha que acordar 6 horas da manhã no dia seguinte pra estar no trabalho. E aí, eu acho que, tudo bem, muitas gerações fizeram isso, mas acho que nenhuma geração viveu o que a gente tá vivendo agora. A quantidade de informação, a quantidade de coisa horrível que tá acontecendo no mundo, a quantidade de gente no transporte público e no trânsito, a quantidade de pressão que existe em cima da gente, porque assim, essa coisa de que a nossa geração não quer comprar casa ou não quer comprar carro, nossa geração não consegue, né? A gente vive num mundo caro, e eu acho que eu falei um pouco disso, né, naquele vídeo sobre o mundo estar acabando, que também é uma aqui desabafa. A gente vive num caos, assim, que as outras gerações não viveram, e existe uma pressão em cima da gente que não existia nas outras gerações. E não que as outras gerações tenham tido mais simples que a gente, mais fácil que a gente, não, acho que não, cada geração tem seus prós e contras, mas a gente tá vivendo num mundo muito, muito, muito caótico. Se você não priorizar sua saúde mental diante desse mundo caótico e diante dessa realidade, você vai acabar se perdendo, você vai acabar se ferrando por causa disso. Então, nunca deixe sua saúde mental de lado. Pratique um esporte, porque é muito importante. Esteja sempre em contato com as pessoas que você ama e que amam você, com seus amigos. E aí entra o meu segundo ponto. Pelo tanto que eu falo aqui e nas minhas redes sociais, vocês devem adivinhar, né? Vocês devem tirar como conclusão de que eu sou uma pessoa muito extrovertida, de fato eu sou. Sempre fui. Nunca tive dificuldade pra fazer amigos. Eu tinha muita dificuldade pra fazer amigo no online, isso eu tinha. Mas presencial, gente, nunca tive. Mas se você é uma pessoa mais tímida, uma pessoa que tem mais dificuldade de fazer amigos, as entidades na universidade, acho que são a minha quarta dica. Entre em entidades, participe, viva a experiência acadêmica. Estuda, faz a prova, faz isso aqui, mas vai pra uma festa, minha filha, meu filho. Vai participar de uma atlética, de um centro acadêmico, vai se organizar politicamente dentro da faculdade, sabe? Vai fazer um rolê, um HH, principalmente pra você que é tímido. E eu não tô nem falando que você tem que ir nas festas necessariamente, mas pô, entra no clube de xadrez, vai jogar bola, entra no basquete da sua faculdade, participa dos times, sabe? Se essa é a sua vibe. Se a sua vibe é participar de festa, trabalhar em festa, entra pra atlética, porque aí você vai conhecer pessoas que têm os mesmos interesses que você. Vai ficar muito mais fácil você fazer amizades, vai ficar muito mais fácil você se conectar com as pessoas e criar amizades que vão durar pro resto da vida. Eu, como eu disse, eu sou uma pessoa que faz amizades com uma tranquilidade muito grande. Então as amizades que eu fiz na atlética, eu entrei só depois e tal, foram excelentes, mas as minhas primeiras foram a galera da minha sala mesmo. E as minhas principais até hoje, obviamente, são da galera da minha sala. Mano, aproveita a experiência universitária. Isso é uma coisa que você vai fazer uma vez na vida. Tá na hora de você pagar mico, tá na hora de você errar, tá na hora de você... RPG, mano, tem um monte de faculdade que tem grupo de RPG. Ou até mesmo, não necessariamente grupo de RPG, mas tem pessoas interessadas em RPG na faculdade que se juntam pra jogar, sabe? Galera, tem de tudo. Universidade tem de tudo. Principalmente, eu acho, universidades públicas e universidades particulares que oferecem bolsas. Existe uma diversidade muito grande e por isso você vai conhecer pessoas muito, muito, muito diferentes de você. Então é isso. Faça esse tipo de coisa porque é divertido, é legal, ajuda na convivência, ajuda na formação de conexões, né? Querendo ou não, o famoso networking. Às vezes é muito importante ter alguém pra te indicar pra um estágio, ter alguém pra te indicar pra uma vaga, ter alguém com quem contar dentro da faculdade ou dentro do mercado de trabalho no futuro. Pode ser muito importante pra você. Então valorize essas amizades e essas conexões que você pode fazer dentro da faculdade e abrace o máximo de oportunidades possíveis, tá? Eu sinto que eu não abracei o suficiente e olha que eu fiz coisa pra caramba na faculdade. Outra dica que eu tenho, galera, eu falei sobre isso nos stories hoje. Sabe quando o Flávio Dino soltou aquela frase falando assim, que ele tem a mania de honrar o salário? Vocês lembram disso? Que ele tava fazendo um monte de sugestão e tal, e aí alguém falou assim, nossa, você parece uma máquina de multiplicações de sugestões. Ele falou assim, é que eu tenho essa mania de honrar o meu salário, né? Eu tenho essa mania de fazer direito o que eu sou pago pra fazer. E eu acho que, principalmente num país e num mundo onde ser universitário e se formar em uma universidade é um privilégio, que não deveria ser um direito, né? Mas infelizmente é um privilégio. Visto que é um privilégio, honre o seu lugar onde você está. Honre o seu lugar na sua universidade. Principalmente se você vai fazer uma universidade pública, cara. Honre o seu lugar nessa universidade. Seja com a sua pesquisa de TCC, seja com a sua a participação em atlética que seja, na fomentação de esportes na cidade onde você faz faculdade, seja com a sua participação no centro acadêmico, no diretório acadêmico, seja com divulgação científica ou divulgação na internet da matéria que
que você faz, como eu faço aqui. Honre o seu lugar ali, porque o ensino no Brasil precisa desse apoio, precisa do seu apoio, precisa do seu esforço, do seu talento, seja ele qual for. Não seja daquelas pessoas que paga pra fazer o TCC, sabe? Não seja daquelas pessoas que trata mal o professor, trata mal o funcionário. Não seja daquelas pessoas que não faz a mínima questão de aprender nada. Não tem problema você não querer aprender tudo que tá ali. Porque, como eu disse, existem objetivos diferentes dentro da faculdade. Mas faz alguma coisa, cara. Sabe? Faz alguma coisa. É muito frustrante, inclusive. Existe um movimento na internet agora pra falar que você não deve fazer faculdade e que faculdade não leva a lugar nenhum e que faculdade é uma perda de tempo. A faculdade salvou a minha vida. E eu não tô nem falando de salvou a minha vida no sentido filosófico ou psicológico da coisa. A faculdade salvou a minha vida porque me deu um trabalho, me deu um propósito. Eu honrar o meu lugar dentro da Universidade Federal me deu um propósito. E não só eu, as pessoas à minha volta também. Eu tenho amigos que vieram do interior e hoje trabalham em multinacionais e transformaram a sua vida por meio da educação. Assim como eu tenho amigos que futuramente vão ser acadêmicos fantásticos e vão transformar a área de relações internacionais, que é o que eu faço. Então honre o seu lugar nessa universidade. Honre uma vaga que muita gente queria ter. E não tô falando só da galera que faz universidade pública, não. Eu tô falando da galera que faz universidade particular, que faz universidade, que ganhou bolsa ou que paga integral, que fez curso técnico ou que não fez, que veio direto do ensino médio, que fez 10 anos de cursinho, foda-se. O momento que você entra na faculdade é o momento que você vai se formar o profissional que o mundo tá precisando que você seja. Parece até um pouco grandioso demais isso, mas não é. A gente tá vendo agora um mundo, essa coisa do coach, essa coisa do que é mais fácil, essa coisa do que é... Ai, eu fiquei milionário do meu sofá, isso é glorificado. Tá tudo bem você querer ser um milionário, tá tudo bem você querer ser um empresário. Eu tenho a minha empresa, sabe? Tipo assim, eu tô ligada de qual é o hype, eu sei que é legal, eu sei que é bom, mas não subestime a educação. Educação, conhecimento é algo que nunca ninguém vai conseguir tirar de você. E é a única coisa que permite que nós, como humanidade, enquanto seres racionais, continuemos evoluindo, continuemos indo pra frente. E aí eu vejo mini coach na internet, ou mini pastor, ou sei lá que nome que esses caras têm aí, falando que universidade não tá com nada, que você é um perdedor, que você não deveria colocar o seu filho na universidade. A universidade transformou a realidade da minha família. E eu não tô falando de mim, não. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Eu vim de 2 gerações que fizeram faculdade. Os meus avós fizeram faculdade. Eu sei como isso é um privilégio. Eu sei, eu vivi esse privilégio a vida toda, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Eu nunca neguei isso. E o meu objetivo, na internet, na faculdade, em qualquer lugar que eu vou, é que esse privilégio pare de ser um privilégio, que ele acabe, que outras pessoas, que todo mundo tenha a oportunidade de viver o que eu vivi, tenha a oportunidade de ter as coisas que eu tive. Mas ainda assim, o que me permitiu ter essa realidade foi o fato de que a minha avó conseguiu fazer faculdade, que o meu avô conseguiu fazer faculdade, as minhas 2 avós fizeram faculdade. Isso é raríssimo, eu sei disso. Mas foi a educação que transformou a realidade da minha família, a vida da minha família. E nunca deixem um mini pastor, um mini coach, ou qualquer coisa, qualquer que seja essa merda de denominação que esses caras se dão, te convencer do contrário. Eu acho que essa dica de honrar o seu lugar e de honrar aquilo que você está lá pra fazer e de que você foi fazer, enfim, o que você pretende fazer, ela pode parecer básica pra algumas pessoas, mas com o que a gente tá vivendo, o que a gente tá passando, né, com o momento pelo qual nós estamos passando, ela parece ser essencial. Ela é essencial. Essa foi minha última dica. Eu acho que foi mais um discurso, do que uma dica. Mas é importante, galera. Me frustra muito ver gente disseminando esse discurso que a educação, ela não leva a lugar nenhum, não leva a nada. Não caiam nessa. Essa galera quer te ver ignorante pro resto da vida. Não seja ignorante. Não seja ignorante por escolha. Melhor ainda. Eu vou finalizar o Maquia e Desabafo por aqui, com esse belo desabafo, né? Nossa, que desabafo. E é isso. Não se esquece de se inscrever no canal, que o link pra você ser um apoiador e pra apoiar o meu trabalho e o trabalho da minha equipe de forma mais direta tá aqui embaixo, beleza? E comenta aqui embaixo, Dino, pra eu saber que você prestou atenção no vídeo, beleza? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Vão pra faculdade. Façam faculdade. Estudem. Não sejam ignorantes por escolha, tá bom? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!